Olá, meus amigos, estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo. Novamente, eu e a Aline estamos aqui seguindo na obra Nos Domínios da Mediunidade, só para deixar aqui aos amigos que porventura estejam chegando no primeiro momento, a primeira vez aqui nesse estudo. Nós estamos estudando a obra Nos Domínios da Mediunidade, do Espírito André Luiz, e assim estaremos andando por toda a coleção. Mas, se não conhecem ainda esse estudo, poderão ir no canal em meu nome no YouTube, Lázaro Carlos, e lá encontrará todos os vídeos, todos os capítulos que estudamos até agora. Muitas pessoas acabam vendo um e depois retornam lá na introdução e vão acompanhando. É uma obra espetacular que veio realmente para auxiliar a humanidade. E aqui estamos nós trilhando esse caminho que o André Luiz muito bem deixou para que nós seguíssemos. Aline, tudo em paz aí essa semana? Tudo em paz, graças a Deus. Queria agradecer mais uma vez ao grande mestre Jesus, que nunca nos desampara, por estarmos mais uma vez reunidos nesta noite para falar de seus ensinamentos e agradecer você por deixar eu fazer parte desse grande estudo que é maravilhoso. Que bom, Aline. É emocionante, Aline, a gente aprender, né, tantas coisas com essa obra e reforçando mais ainda dentro de nós o aprendizado que a doutrina espírita nos traz. Quanto manancial de estudo nós temos, e vamos juntos. É juntos que a gente vai se reunir, pois Jesus disse que quando 2 ou mais estiverem reunidos, lá ele estaria. Então, é com o mestre Com que nós certeza. seguimos, tá bom? Então, eu vou fazer só uma breve vibração para nós darmos continuidade, tá ok? Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que eu fui ao oftalmo tentar consertar os olhos para não errar tanto, mas ele ainda não descobriu o que eu tenho. Tomou meu óculos. Que bom. Mandou eu fazer uma bateria de exames. Então, que eu peço perdão aos irmãos, porque a vista não está boa, às vezes as letras trocam e baralham, eu fico nervosa e perco o foco, mas nós estamos aqui trabalhando. Olha, você tocou num assunto que me despertou aqui uma vontade de falar sobre um tema que eu tenho me debruçado nos estudos e é assim a vida. Às vezes você passa em alguns momentos de alguns desafios, né? Que eu não chamo mais de problema, eu chamo de desafios, e isso faz com que a gente busque um caminho, tá? Como você falou na questão aí da visão, e tantos desafios que nós enfrentamos ao longo do nosso caminho, nesse meu estudo eu acabei descobrindo um estudo maravilhoso que acontece sobre curas espirituais, e nós sabemos que elas acontecem, e até já tocamos nesse assunto anteriormente, tá? Mas é verdade. Eu creio que seria muito importante divulgar um trabalho que acontece numa casa espírita na cidade de Birigui. Esse trabalho ele é voltado a curas espirituais, e eles têm um estudo que está à disposição no YouTube também. A casa espírita chama Companheiros da Luz. Fica aqui a indicação para os nossos irmãos que queiram conhecer sobre o assunto e que queiram também fazer tratamentos e cirurgias espirituais à distância. Nesse período de pandemia, a casa está fazendo, através da internet,
através do site, eles promovem essas cirurgias espirituais à distância, um trabalho maravilhoso que a equipe de lá está atuando. Fica aqui a divulgação, Companheiros da Luz. Estou estudando com eles Que através da maravilha! internet. Fica aqui a divulgação para todos aqueles que queiram, estejam necessitados até de fazer um tratamento, uma cirurgia espiritual. É um trabalho maravilhoso que eu tenho indicado para os amigos. Bom, então, voltando aqui ao nosso estudo, vamos agradecer ao Pai pela oportunidade, a Jesus, nosso mestre, nosso modelo e nosso guia. Estamos juntos contigo, mestre. E nesse momento, nós vamos nos ligar à equipe espiritual que dirige esse nosso estudo, para que possamos ter uma noite de muito aprendizado. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Okay? Assim seja. Então eu vou agora vou compartilhar os slides para darmos sequência. Estamos aqui, Aline. Esse é o primeiro slide, onde nós falamos da obra Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 13, Pensamento e Mediunidade, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu recebi uma mensagem aqui agora que a internet está meio instável, mas eu acredito que dê para a gente seguir com o nosso estudo. Se porventura acontecer algo, nós reconectamos e seguimos também, tá bom? Tá bom. Então, só fazendo a introdução, nesse capítulo, nós estamos já no terceiro vídeo. Já fizemos 2 vídeos nesse capítulo, eu e a Aline, estudando desde o primeiro slide. Todo o capítulo está dividido o texto foi dividido em slides. Nós temos um total de 18 slides, e eu e a Aline, está tão bom o nosso estudo, nosso bate-papo está tão agradável, que nós estamos empacados aqui já na terceira semana, mas com muito aprendizado e com muita lição através desse estudo. Graças a Deus por isso. Ótimo. Então, nesse capítulo, a equipe espiritual que está acompanhando a reunião mediúnica numa casa espírita. E reunião essa que está chegando no final do trabalho da noite, e nós estamos aqui estudando a mensagem que o mentor o mentor espiritual que dirige a reunião está deixando para a equipe e para todos nós. Nós aqui daremos sequência. Quem quiser ter mais conhecimento, vejam os outros 2 vídeos que estão no YouTube à disposição desse capítulo, e aqui é a sequência. Nós paramos aqui no slide 11, onde nós vamos colocar na tela para podermos fazer a leitura e darmos sequência no nosso estudo. Ok, Aline? Por aí, né? Ok. Então, vamos lá. Estou aqui. Tá. Pensamento e Mediunidade, capítulo 13. Ninguém é realmente espírita. A gente já leu esse. Vamos fazer a leitura. Mas vamos continuar, né? Isso. Tá bom. Pensamento e Mediunidade, capítulo 13. Ninguém é realmente espírita à altura desse nome. Tão só porque haja conseguido a cura de uma escabiose renitente com o amparo de entidades amigas e se decida, por isso, aceitar a intervenção do além-túmulo na sua existência. E ninguém é médium na elevada conceituação do termo, somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. Para conquistar a posição de trabalho a que nós destinamos
de conformidade com os princípios superiores que nos enaltecem o roteiro, é necessário concretizar-lhes a essência em nossa estrada, por intermédio do testemunho de nossa conversão ao amor santificante. Não bastará, portanto, meditar a grandeza de nosso idealismo superior, é preciso substancializar-lhe a excessitude em nossas manifestações de cada dia. Exatamente isso que ele está dizendo aqui, como nós já lemos no texto, no vídeo anterior, mas agora relemos esse slide onde nós paramos. Aqui ele está dizendo que nós precisamos da reforma íntima. É simplesmente isso. Nós precisamos de transformarmos o espírito ainda rude que somos num espírito que já aceita o aprendizado e se converte realmente à excelsitude, como ele diz aqui. Isso aplicando no dia a dia todo o aprendizado que nós estamos tendo através de conhecermos a doutrina, sabermos sobre a vida eterna, espiritual e termos tantos ensinamentos. Lembrei até, Aline, de estudos que já fizemos antes, onde nós tivemos conhecimento de como viveram aqueles cristãos do primeiro momento, logo após a passagem de Jesus, são os cristãos novos, e eles, inclusive, eram chamados na época de santos. Então, quando se referia a um cristão, chamavam de santos, né? Aqui, no texto também, nós temos essa terminologia, mas era uma outra questão. Agora, nós sabemos quem nós somos verdadeiramente com a doutrina espírita. Nós somos todos espíritos imortais e estamos trilhando um caminho de evolução, e esse caminho passa pela condição onde o espírito vibratoriamente se insere através das leis divinas num determinado espaço. E o nosso espaço que nós temos hoje aqui é um planeta de provas e expiação em transformação. Diante desse conhecimento, nós precisamos muito de nos empenharmos e entendermos como fazer isso. E a doutrina vem esmiuçando os ensinamentos de Jesus, os Espíritos trouxeram esclarecimentos de todo o Evangelho do Mestre, com clareza para nós que estamos estudando as obras que a doutrina espírita nos coloca para o aprendizado. Então, é muito importante que a gente realmente pegue esse aprendizado, esse conhecimento, e a gente, além de se empenhar em estudar, trazer para o nosso dia a dia esse aprendizado, aplicando no nosso relacionamento uns com os outros. Beleza? É verdade. Nossa professora falou essa semana que nós estamos espíritas. Nós ainda não somos espíritas. E eu concordo com ela, porque a responsabilidade é muito grande. E naquele dia que a gente fez, foi na segunda, né, que a gente fez o segundo slide, eu entrei na farmácia, ali mesmo na Avenida do Santo Amaro, e reconheci uma amiga minha. Aí eu desci do carro, fui até lá, e ela começou a falar, né? Eu falei assim, ela falou assim, tá passeando? Eu falei, não, eu vim marcar o oculista, porque eu tô passando vergonha. Eu chego nos lugares sem perguntar o que tá
escrito, eu estou fazendo uma live. Ah, você está fazendo uma live de quê? Eu falei, não, de estudo, doutrinário. Ah, de quê? Eu falei assim, espírita, né? Cristão. Allan Kardec, Chico Xavier. Ai, que legal! E aonde que é? Eu falei, naquela casa ali, do lado do Hospital Santa Amaro, que dá a sopa fraterna todos os dias. Nossa, eu estou precisando ir, porque é, alguém falou para mim que eu estou com problema de me conectar com Deus, porque é das vidas passadas e não sei o quê. Aí eu dei uma esclarecida para ela, né? Falei, bom, Cássia, todos nós viemos aqui nesse planeta de provas e expiações para resgatar o que fizemos nas vidas anteriores. Nós temos o véu do esquecimento, mas se conectar com Deus é muito importante. Faça uma força para você ir, né, à nossa casa ou a outra casa, para você tomar os passes, realinhar o centro, o campo de força, né, o chakra coradiano e os outros alinhar, que é muito importante. E aí eu passei um monte de lição para ela ouvir. Aí lembrei de você, eu falei, eu vou falar para o Lázaro, que eu já estou evangelizando também, É maravilhoso, né? Aline. Não, porque a gente tem essa responsabilidade, né? Não Muito, podemos muito. fugir a ela. E vamos Se a lá, pessoa vamos. pergunta, eu falo com clareza. Isso Sou mesmo. espírita, graças a Deus. Estou espírita. Isso, vamos abraçar realmente esses ensinamentos, essa doutrina de luz e vamos nos iluminar, né? Porque É como, verdade. como nós já falamos anteriormente no nosso estudo, só pode dar quem tem. E se nós ainda não temos esclarecimento, se nós ainda não temos a pureza espiritual, nós precisamos batalhar muito e para poder já ir chegando um pouquinho mais de luz que a gente possa distribuir, certo? É verdade. Então tá bom. Eu vou passar para a sequência do slide. Vamos ao texto. Pensamento e mediunidade, capítulo 13. Os grandes artistas sabem colocar a centelha do gênio numa simples pincelada, num reduzido bloco de mármore ou na mais ingênua composição musical. As almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes, ou na renúncia silenciosa, que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. Inspiremos simpatia e leveza, nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria, convicção da imortalidade sem altura de espírito que lhe corresponda. Será projeção de luz no deserto. Aline, esse slide aqui tem uma parte do texto que eu acho maravilhosa. Eu me emocionei aqui. Eu vou tomar a liberdade de separar as frases
e para a gente comentar um pouquinho cada uma delas, pois isso é divino, quando um espírito vem e deixa esse ensinamento para uma equipe de trabalhadores que está ali todo envolvido em auxiliar o próximo. Olha só essa primeira frase. Os grandes artistas sabem colocar a centelha do gênio numa simples pincelada, num reduzido bloco de mármore ou na mais ingênua composição musical. Ou seja, o artista, com a sensibilidade, né, do ser divino que ele põe na sua arte o amor. É por isso que encanta a gente. Todas as vezes que nós olhamos para uma obra-prima e a gente recebe daquela energia que o artista colocou naquela obra-prima, quer seja uma escultura, uma música, um poema, ou qualquer que seja o tipo de arte que foi feita, aquilo emociona a gente. E às vezes você encontra nas artes, eu um tempinho atrás, aqui no Guarujá, na cidade do Guarujá, tem um rapaz que ele espalha as esculturas dele, que é feito em aço, pela cidade aí. De vez em quando Já vi. Em algum lugar, já vi. Você encontra. E indo ali para a praia de Pernambuco, tem uma caravela que ele fez, e a primeira vez, quando ele colocou ela, e eu passei perto, não tive jeito de não parar. Eu vi, eu me emocionei. Não. O nome dele é Aldo, tá? Como? Aldo, o nome do artista. Né? Aldo. Isso. Ele faz as esculturas deles ali na estrada de Pernambuco mesmo. E por coincidência, como o artista também precisa de sobreviver, ele estava fazendo um serviço de soldagem numa obra onde eu estava fazendo também lá dando ajuda lá também para resolver alguns problemas, né? E eu passei por lá, me emocionei, cheguei lá na obra, vi o rapaz lá, eu falei, eu preciso te dar um abraço, não vou deixar barato não, eu quero te abraçar e te complementar pela emoção que você fez eu sentir. Então ele se emocionou, eu me emocionei, e eu acho que a vida assim, se o ser humano consegue olhar uns para os outros, incentivar, fazer algo que possa elevar o padrão vibratório das reuniões, dos encontros, quer seja entre dois ou entre mais, é assim que a humanidade vai conseguindo melhorar o padrão, o vibratório de todo o planeta. Então, eu li essa frase aqui que o Espírito colocou, já me emocionei. Mas ele colocou ela aqui num contexto, que agora eu vou ler a outra frase que segue, né? Para pegar esse contexto e pegar esse sentimento e ver como que ele trouxe isso para a gente. Ele segue assim: as almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes, ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Ou seja, é arte também, né? Aquela sensação, que o artista, aquela emoção que coloca, quando você vive seguindo os ensinamentos de Jesus, é como se você também colocasse nos seus atos esse amor. Quando você olha para alguém, que ele coloca que são os mínimos gestos, né? Um olhar de amor ao próximo, né? Uma mão estendida para oferecer uma segurança ou oferecer um alimento que seja, tá? Ou seja, são vários fatores que o cristão, a gente estava falando do verdadeiro espírita, né? É aquele que está se esforçando realmente para aprender e para auxiliar o próximo. E o cristão é exatamente esse, é o espírita cristão, é esse ser que nas mínimas coisas ele coloca o amor
E isso é transformador, transforma, ajuda, coopera, sustenta e levanta aquele que promove isso também. Então, é muito lindo. Essa semana, eu estava ali naquele semáforo, de frente da delegacia, aquele que faz o contorno para a gente pegar o viaduto, né? Sim. E tinha um moço muito jovem, com guarda-sol aberto e uma bola vermelha. Sim. E ele era malabarista. E não fala a nossa língua. Eu acho que ele é argentino, alguma coisa assim desse tipo. Ele fazia a bola girar em cima, lá naquela cabecinha do guarda-sol, a bola girando, sem parar. Você acredita? Eu falei, vida, olha aquilo. Aí ele, e tem gente que ainda não reconhece, né, amor? Eu falei, é verdade. Ele está ali mostrando a arte dele, mostrando uma coisa diferente, que é emocionante ver aquilo, né? É uma capacidade que Deus deu a ele, né? Um instrumento que Deus deu a ele, para ele interter as pessoas e fazê-las rir e sentir amor no coração e ficar perplexa. Como é que ele consegue fazer aquilo? Né? E realmente para ganhar dinheiro, porque realmente todos nós precisamos do pão espiritual e do pão material, né? Exatamente. Sem os dois, não podemos viver. Isso, precisamos de unir os dois, né? Os dois. Isso é muito bom. E aí, o artista, ele traz alegria, né? Ele traz alegria para todos que contemplam. É muito Eu adoro legal. circo. É muito bom, que bom, eu também. Aliás, lembra a infância, né? O circo nos traz. Quando a gente é criança, geralmente nós passamos por alguma situação num espetáculo circense. Isso é bom. Isso em todos os lugares, no interior, nas capitais, em todos os lugares. Então, aqui está trazendo esse contexto de entendimento aí, né? Falando da arte, para enriquecer também, mostrando o quanto a alma é arte pura. É arte de quem? De Deus. Olha só, nós somos o fruto do amor. Olha só que coisa linda que chega para a gente através da intuição, né? Nós somos frutos do amor. Ou seja, é Deus em nós. Que bom, né? Mas eu vou ver a sequência aqui, ó. Como ele fala agora. O título do capítulo é Pensamento e Mediunidade. Então, ele vem aqui dizendo: nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Então, é tudo vinculado. Tudo que surge através do pensamento, ele vincula, ele cria e ele transforma. Olha a responsabilidade. É verdade. A responsabilidade que nós temos dos nossos pensamentos. E quem primeiro, Aline, quem primeiro sofre a consequência do pensamento somos nós mesmos. Por isso, a importância de fazermos dos pensamentos uma disciplina tal onde nós precisamos de trabalhar o ser imortal que somos. E os nossos atos também, né? Olha a responsabilidade. Exatamente. Os nossos atos têm que ser dentro de casa, na rua, dentro da casa espírita, em todos os lugares. Porque como é que eu posso ser uma pessoa dentro da casa espírita, na minha casa outra e na rua outra?
Não posso. Exatamente. Olha só, como nós estudamos sobre a vida espiritual, nós estamos sendo acompanhados pelos espíritos que cuidam da gente e também aqueles que querem desviar o nosso caminho, pois ainda não têm a plena compreensão do quanto é importante seguir o mestre, né? Mas, sabedores disso, não adianta a gente querer enganar as pessoas e principalmente enganar os espíritos, iludir os espíritos, não tem jeito, porque eles conseguem enxergar através da nossa energia tudo que nós somos, tudo que nós representamos, tudo que nós praticamos, fazemos, né? Então não adianta querer enganar. É bom que nós entremos dentro de nós mesmos, comecemos a buscar o que precisa de ser transformado, mas sem sofrimento, Aline, sem sofrimento. Porque nós ainda somos espíritos muito novos no desenvolvimento perante a eternidade. Então, é verdade. Nós ainda erramos muito, pensamos coisas erradas, nos desviamos no caminho, mas o importante é seguir os ensinamentos, por exemplo, do Santo Agostinho, né? Chega no final do dia, vê o que você fez, pega pelo menos 10 dessas coisas, as piores, meu Deus. e tenta anotar, para no outro dia não fazer igual. É só um exemplo. Meu Deus. A lista é grande. Mas vamos fazer uma lista só de 10, não vamos fazer de tudo, não. Né? Só de 10 coisinhas. Aí você, no outro dia, fala assim, ó, dessas 10 aqui, nessas eu não erro mais. Se eu pensei mal de alguém, quem que é esse alguém? Vou lá, vou fazer uma prece para ele, ou para ela. Isso. Lembrei. Diga. Lembrei de uma coisa agora. Ontem eu estava no semáforo. Olha como é interessante, né? O Evangelho. Aí o Vida reconheceu um amigo dele, né? É uma pessoa pública, não posso falar, né? Quem é, mas é um grande amigo do Reinaldo, sempre esteve com ele quando ele precisou. E ele ficou buzinando atrás dele e a pessoa ficou meio enfesada, né? Pô, esse cara buzinando atrás de mim, isso aqui. Aí ele foi, parou do lado, sou eu, meu irmão, e não sei o que. Ficou feliz e tal. Aí ele falou assim pro Reinaldo, sabe, muito triste. Eu tô morando agora lá na Vila Helena. Aí ele falou, você se mudou? Não, pô, minha esposa me deu um chute, né? Falou aquela palavra. E 23 anos de casados, né? 3 filhos. E tem noite que vira dia para mim, ele falou, né? Aí nós falando, poxa, nós sentimos muito, vocês eram um casal tão harmoniosos, né? São os dois da mesma profissão, os dois trabalhavam juntos, tinha uma harmonia presente neles, você sentia aquela energia, sabe? Aquela harmonia no lar, neles mesmo. Aí depois que ele foi e tal, aí o Reinaldo falou assim para mim, mas ele só está falando a parte da esposa, né? Porque quando um casal chega a se separar, tem 2 lados. Eu falei, olha o julgamento. Nós não podemos julgar. Nós não sabemos o que aconteceu de verdade, né? Então, vigiai-mos os nossos pensamentos para não julgar o próximo, né? E vamos orar e pedir a Deus que Deus dê sabedoria e iluminação para os dois, porque 23 anos não são 23 dias, né? Para essa família
Tá? Aquele amor que a gente conhecia, né? Que é muito chato isso. Nós temos, Aline, alguns hábitos, e esses hábitos, eles estão impregnados em nós, mas o aprendizado chega, por isso que é importante a relação entre as pessoas, porque quando às vezes, vacila em alguma coisa, o outro está ali para amparar, né? Até amparar através de uma cobrança, de uma instrução, de um contexto da vida que coloca os dois ali, né? E quando isso é feito com pureza, com amor, com carinho, é melhor, porque as pessoas têm mania realmente de apontar o dedo, né? E é muito preocupante isso, mas toda vez que você aponta um para lá, tem 3 virados para cá, então você tem que ficar atento. Agora, muito. olha a importância do esclarecimento, dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, porque os espíritos, eles se unem através de um planejamento espiritual em família, e realmente, quando se unem em famílias, é um grupo de espíritos onde ali nós temos aqueles que vieram para amparar, que já tem uma condição um pouquinho mais harmonizada, né, em termos de evolução espiritual, já tem um caminho mais definido, e tem aqueles que ainda têm grandes perturbações, que vêm para ser amparados porque precisam de ajuda. Normalmente, esses que mais precisam são os filhos. Não que os pais não precisem. Os pais estão juntos ali também com provas de expiação. Mas os filhos vêm porque eles precisam de orientação. Num dado momento da existência dele aqui, precisa daquela mão do pai e da mãe ali para ir guiando, né? Então, esse grupo, eles se reúnem. E como são espíritos que precisavam estar juntos, não só por afinidade, mas por necessidade de resgate, pode acontecer essas coisas. Num dado momento, arrebenta aquele vínculo que eles ligaram ali no planejamento, mas certamente existe um plano B na reencarnação, porque ninguém fica desamparado. Não é porque 2 se separaram que eles, às vezes, não vão se vincular novamente a um outro grupo para seguir o seu caminho evolutivo. É verdade. A doutrina nos explica isso, né? Nós temos um planejamento, nós temos o livre-arbítrio, mas nós somos filhos de Deus. E por ser filhos de Deus, o amparo é garantido. E quem garante é o Pai. Com certeza. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Porque a hora que a gente pensa no ensinamento da doutrina, no ensinamento de Jesus, nós acalmamos nosso coração e aqueles hábitos e aqueles vícios ainda que nós carregamos, eles se dissipam. Aí você fala assim, bom, hoje aqui aprendi mais uma coisa, né? E isso aconteceu comigo justamente hoje, porque todos os dias nós temos provas para passar no relacionamento a 2. Eu tava ouvindo você, depois você falou o nome do seu marido, do Reinaldo. Mas antes você estava falando como vida, que é a forma como vocês se tratam, né? E eu até estava para esclarecer nossos irmãos que assistem aqui. Ela está falando que a vida dela é o marido. Então, isso significa que é um amor que está muito lindo de ver. Que bom, Aline. Eu pedi tanto a Deus, Lázaro. Eu pedi tanto a Deus. Eu orava todos os dias. Eu ainda não era espírita cristã, mas eu orava todos os dias. Eu me lembro como se fosse agora. As mesmas palavras, tipo um mantra, sabe? Sim. Deus falou assim, deixa eu dar logo esse homem essa mulher, porque ela já está todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E aí foi assim, o Reinaldo foi divisor de águas na minha vida, né? Ele me trouxe essa doutrina linda. Eu nunca vi
uma religião tão linda que nos ensina tantas coisas, porque quando eu era criança, minha avó era a igreja presbiteriana. Sim. Eu ia para a igreja, tinha a escolinha dominical e tal. Depois fomos para as outras, depois fomos para um monte de igreja, um monte de Aham. religião. Mas a que me deu esclarecimento, que eu queria esclarecer, porque eu sempre acreditei que a vida não acabava com a morte. Isso eu sempre acreditei. E então, a doutrina espírita, ela veio e me esclareceu isso, e vem me esclarecendo, e realmente faz a pessoa se tornar outro ser. Então, o Reinaldo, realmente na minha vida, foi divisor de águas. Que Eu bom. agradeço muito a Deus por ele ter colocado ele em minha vida. Que bom, Aline. É assim mesmo que a gente deve pensar. Que o pensamento, como disse aqui, gera nossos atos. E nossos atos geram pensamento nos outros. Então, a responsabilidade nossa do nosso pensamento é porque eles fazem com que a gente crie alguma ação e essa ação vai refletir. E quem vai colher o fruto dessa ação, dos outros principalmente, somos nós, porque é reflexo, né? Agora eu vou seguir aqui. Inspiremos simpatia e elevação, porque aqui ele está aconselhando. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade. É lógico, nós vamos plantar coisas boas, né? Junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. Plante alegria para colher alegria. Aí vem aqui, ó, o fechamento do texto aqui nesse slide. Convicção de imortalidade sem altura de espírito que lhe corresponda será projeção de luz no deserto. Então, nós precisamos de cultivar o terreno e plantar coisas boas. Aí nós não estamos nos perdendo. Tem uma parábola de Jesus que fala justamente disso. Quando formos buscar as parábolas de Jesus, nós vamos ver a parábola do semeador. Então, ele vai explicar direitinho para a gente como que é essa convicção da imortalidade sem altura de espírito que ele corresponda, será a projeção de luz no deserto. Beleza? Mas é isso. É Vamos mesmo. seguir, né? Vamos. Prontinho. Pensamento e mediunidade, capítulo 13. Mediação entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral e estagnação na inutilidade. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida, e não tereis senão a escura corrente da viciação. Indubidamente, divinas mensagens descerão do céu à terra, estreitando para isso é imperioso construir canalizações adequadas. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Para atingir esse aprimoramento ideal, é imprescindível que o detentor de faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio. Ser-lhes-á
indispensável à consagração de suas formas, as mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado ao favor do próximo, o material de pavimentação de sua própria senda. E ele continua. Então, esse mentor não é fraco não, viu, Aline? nós precisamos dele em nossas vidas, viu? E quem está dizendo isso são os espíritos que estão nos acompanhando, que estão acompanhando esse estudo nosso aqui. Eles estão pedindo para a gente, Aline, para ler, reler, refletir. É por isso que nós estamos já na terceira semana. E eu estou desconfiado, Aline, que nós não vamos conseguir acabar tudo hoje, não. Porque é muito importante o que nós estamos vendo aqui. Não dá para passar batida e não refletir bem. Imagina só, quando ele fala assim, ele continua falando para a gente, ó, mediação entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. Poxa, nós que estamos aqui estudando mediunidade, né? Essa obra fala sobre mediunidade. O médium, para trabalhar, para se colocar à disposição do plano espiritual, para auxiliar no amparo a um irmão que já esteja desencarnado e até ainda não está ali bem entendido o que aconteceu com ele, ou para fazer isso que você tem me contado, que encontra um amigo, uma amiga e vai falar, se você não tiver realmente aprendendo e aplicando esse aprendizado na sua vida, fica sem sentido. Dificilmente aquela pessoa, aquele espírito que está recebendo aquela energia que você está passando através da palavra, através do sentimento que você está expondo, né, na arte que você está fazendo ali, quer seja no olhar, num abraço, no aperto de mão. Sabe aquele abraço que você recebe parecendo que foi só a pontinha do dedo que te tocou assim? Não foi aquele abraço aconchegante? Saudade. Estamos com saudade. Estamos. Logo, logo, nós chegaremos lá, viu? E aqui o mentor... Com a graça de Deus. E aqui o mentor vem colocando claramente o quanto que é preciso da elevação moral. Tá? Porque eu lembro de uma comunicação espiritual onde o médium esclarecedor estava tentando ali orientar o espírito, deixar ensinamentos. E o espírito olhou para ele e falou claramente, falou assim, o que você está falando para mim? Acabei de ver você lá fora fazendo isso que você está pedindo para mim não fazer. É por isso que depois as pessoas criam aqueles ditados, né? Fala o que eu faço, faz o que eu falo, mas não faço o que eu digo, o que eu faço. E vira essas coisas assim de vida de um planeta de prova de expiação, onde o ser está com dificuldade de poder auxiliar. Então, por isso a nossa responsabilidade, né? E... Cada vez que a gente vai aprendendo mais, se identificando, sendo instruído pela corrente espiritual maior, pelos nossos mentores, pelo nosso anjo da guarda, que nunca nos desampara, a responsabilidade vai crescendo, 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 porque, primeiro, aqui diz que o leito colocar a água, né? O leito do rio em águas púlpidas de lama vai ter uma corrente escura de vibração. É aquilo que a nossa professora fala, né? Que em cano sujo não passa água limpa. E a nossa responsabilidade sobre aprender essa doutrina de amor, de luz e de caridade é muita responsabilidade, porque a gente tem que dar de graça o que de graça recebemos, porque é maravilhoso receber
essas palavras, essas mensagens e não passar adiante, que a nossa responsabilidade é passar adiante, né? Exatamente. Com esclarecimento, com amor, com caridade. E isso também faz parte de caridade, né? Uma palavra amiga a uma pessoa que esteja passando um momento ruim, desagradável, uma prece, isso tudo é caridade. Tudo isso é caridade, Aline. Agora, só para fechar o pensamento que eu acabei colocando, esse caso que eu relatei sobre o espírito, mas todo trabalho, quando ele é sério, quando ele está sendo dirigido ali pela espiritualidade superior, um trabalho sério mesmo, o amparo é muito grande. Porque nesse momento que o espírito veio com esse desafio, o mentor trouxe para o esclarecedor a melhor forma e a forma correta de lidar com aquele espírito. Porque, querendo ou não, aquele trabalhador, mesmo que ele lá fora, o comportamento tinha algo a ser corrigido, ali ele estava para o trabalho, ali ele estava querendo fazer o melhor. Aí o mentor orientou ele e ele simplesmente, como que ele falou com esse espírito? Utilizando a humildade, tá? Ele falou assim: eu reconheço que eu sou imperfeito, que eu tenho esses e muitos outros defeitos que você nem imagina que são. Mas aqui eu estou no trabalho com Jesus. Aqui eu estou para falar o que é o certo. E a orientação não é minha, a orientação são dos espíritos superiores que estão chegando. Primeiro, eu peço desculpa se eu te ofendi em alguma coisa. Eu peço perdão até. Só que eu gostaria de que você também entendesse o quanto os mentores cuidam de nós e querem o nosso bem. É por isso que eles estão intuindo para que a verdade seja dita e não simplesmente nos percamos nos nossos ainda defeitos que carregamos. Ou seja, não é uma coisa linda isso? Né? Muito. Aí o espírito entendeu essa situação e também se retratou e falou: tá bom, então eu vou seguir as orientações. O que eu faço? Pronto, acabou. Aí é só dizer: segue os mentores aí que eles vão te ajudar. O trabalho está feito. Que coisa, né? Mas então, voltando agora aqui ao texto, e são tantos os ensinamentos, como você mesmo falou, né, que a gente tem que tomar cuidado, pois a questão da água, né? Então, ela precisa de estar passando num leito limpo, que somos nós aqui, e precisamos de viver, e a nossa vida tem que passar por esse leito e seguir o caminho, certo? Ele ainda vem aqui, por exemplo, falando assim, ó, entretanto, para isso é imperioso construir canalização adequada, aquilo que você falou. Então, vamos fazer um leito bom, vamos fazer um caminho bom para que a gente siga com Jesus. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do reino, do seu reino. Então, se Jesus é o nosso governador, o nosso orientador planetário, e é o amor que rege a vida aqui, ele está representando o Pai maior, né? E ele está nos auxiliando. Então, vamos seguindo Jesus sempre. Não esqueçamos de colocar Jesus no nosso dia. 24 horas. Não tenhamos receios. Não achemos que, colocando Jesus à nossa frente, o nosso caminho, nós estamos sendo, como muitos ficam falando, beato, é isso e aquilo, não. Nós simplesmente somos o Filho de Deus, irmão do Mestre, e vamos seguir ele. E cada um vai administrar melhor essa forma de relação, porque não adianta você, às vezes, encontrar um terreno que ainda não tem a possibilidade de você deixar
o ensinamento, o que ele precisa? Não adianta ser a teoria, ele precisa da prática, ele precisa da caridade. Geralmente, ele vai chegar, se aproximar, e você vai poder auxiliar ele de alguma forma, nem que seja através realmente do que nós falamos, de um aperto de mão, de um olhar ou de um abraço, né? Ou de uma atenção, de um ouvido, para ouvir o que ele precisa naquele momento. Olha só que coisa linda o que você contou. Querendo ou não, em segundos que vocês estiveram próximo do amigo de vocês, ele desabafou na confiança que ele encontra no olhar de vocês. E isso daí auxiliou. Verdade. Certo? Então, só para fechar Certo. o texto aqui, que vale a pena a gente ler realmente, esmiuçar ele, para atingir esse aprimoramento ideal, porque já que o mentor está falando isso, chamando a nossa atenção, nós temos, com essa responsabilidade já assumida aqui, eu e você assumimos uma responsabilidade, né? Então, para atingir esse aprimoramento ideal, é imprescindível que o detentor de faculdade psíquica, ou caso de mediunidade, por exemplo, não se detenha no simples intercâmbio. Ser-lhe-á indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado. Isso daqui é muito importante. Quando nós nos colocamos para o trabalho, nós não temos que vincular isso à nossa vida. É aquilo que a gente fala assim, você não tem que cobrar por algo que não é você que está oferecendo a favor do próximo. O material de pavimentação de sua própria senda, né? Então, aquilo que você repetiu, que Jesus disse, dê de graça o que de graça tereis, para que você possa seguir com a consciência em paz. Beleza? Beleza. Então, vamos ao 14º slide. Pensamento e mediunidade, capítulo 13. A comunhão com os orientadores do progresso espiritual do mundo através do livro nos enriquece de conhecimento, acentuando-nos o valor mental. E a plantação de bondade constante traz consigo a colheita de simpatia, sem a qual o celeiro da existência se reduz a furna de desespero e desânimo. Não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. Irmãos ignorantes ou irresponsáveis enxamem, como é natural, todos os departamentos da Terra, em vista da posição evolutiva deficitaria em que ainda se encontram as coletividades do planeta, e muitas vezes sem qualquer raiz de perseveridade propriamente dita. Milhares de almas despedidas do envolturo denso praticam o vampirismo junto dos encarnados invigilantes, simples no intuito de prosseguirem coladas
a sensação do campo físico, das quais não se sentem com suficiente coragem para se desvencilharem. Então, Aline, nessa relação entre encarnados e desencarnados, o que vai fazer valer a proximidade entre os espíritos encarnados ou desencarnados vai ser realmente a similidade, né? A simpatia que existe e a vibração que estão ali envolvidas no seu desenvolvimento. Portanto, é muito importante que a gente sempre se coloque nesse trabalho, nessa proposta de aprendizado, com muito amor, com muito carinho, respeito, né? E seguindo as orientações dos espíritos superiores, para que a gente não caia realmente no caso de sermos vinculados a grupos de espíritos ou a espíritos que estejam ainda nesse patamar de vampirismo, né? Esse patamar de obsessões. Então, é muito importante, principalmente, aqueles que estão trabalhando nessa área mediúnica. Então, Eu conheço muita gente que é vítima do vampirismo, né? E de obsessores, que a gente tenta ajudar. Tem um caso na minha família mesmo, de um jovem, meu primo, de 31 anos, que ele é depressivo desde que ele se entendeu por gente, né? É um caso de obsessão grave, né? Ele toma remédios fortes, entrou em crise e tentou se matar, né? Enfiando a faca na barriga dele. Então, eu fiquei apavorada, porque eu tô aqui para ajudar, né? Eu tô aqui para auxiliar, e sabendo que meu primo está sendo obsidiado e não poder fazer nada, e isso me deixou muito, sabe? Me tirou a paz, porque eles são evangélicos, né? Eles não acreditam na nossa doutrina. Então, eu falei assim, me dá o nome dele todo para me colocar no grupo da prece. Ah, ele não precisa. O pai dele já está orando por ele. Aí eu falei, como nós somos um pouquinho mais entendidos, né? Eu falei assim, não vou brigar. Fiz um levantamento criminal, quase, e descobri o nome dele todo, porque ele é neto da minha tia, então já pega outros sobrenomes, sai misturando, e coloquei na nossa lista, né? Na nossa lista da nossa casa, para a gente orar, e já coloquei o nome dele na desobsessão, porque eu não aceito isso. Dizer que ninguém precisa de oração, que ele não precisa de oração, todo mundo precisa de oração. Sim. Todo ser. Toda vez, Aline, que nós passamos pelos estudos e vamos mais profundamente nos ensinamentos que os espíritos trazem, o nosso irmão Chico Xavier, né? Tantas obras, os espíritos vinculados a ele, por exemplo, trazendo, como é o André Luiz, que está trazendo essa obra, o Emmanuel, né? E sempre disseram para ele, e ele reproduzia para nós, que não existe vítimas, né? Então, não adianta ninguém se sentir vítima. Todos nós somos coletores de impostos que nós ficamos devendo. E todas as questões que nos envolvem realmente é digna da misericórdia divina. Então, essa ajuda, ela vai chegar
de acordo com a necessidade no momento certo e adequado. E outro ensinamento que a gente vai recebendo também é que, às vezes, nós queremos fazer ali da melhor forma possível, né? A ajuda, oferecer da melhor forma possível, mas nem sempre é possível. Por exemplo, imagine você, se você já concebeu esses ensinamentos, se você até reconhece uma falta sua perante o seu próximo, e você pega e fala assim, olha, eu quero ir lá e pedir perdão. Teve uma desavença entre nós, eu agora estou mais consciente disso. Através da doutrina espírita, eu aprendi bastante, estou aprendendo bastante coisa, e um dos ensinamentos é reconcilia-se com seu inimigo enquanto ele está aí próximo de você. Né? Que depois de desencarnado, fica pior, né? A gente não sabe para onde um vai, para onde outro vai, e você sabe que você tem que resgatar isso uma hora. Você vai perder, às vezes, séculos procurando ele, aonde que está, para pedir um perdão, né? Então, e aí os espíritos vêm e ensinam para a gente que o melhor perdão que você tem é perdoando. Né? Primeira coisa que você tem que fazer é perdoar. É verdade. Aí depois você vai e pede perdão. Se você perdoar, você se alivia, você fica mais leve nesse caminho, você não sente mais rancor, você não sente mais raiva, você não sente ódio, então, de jeito nenhum. Você já começa a sempre ter vontade, e se você não encontrar no momento, suponhamos que aconteceu que seu inimigo realmente desencarnou, sumiu, faça as suas preces para ele, porque certamente essas vibrações vão ser levadas através dos espíritos até onde ele esteja, quer seja onde lá for. Então a doutrina vem trazendo muitos ensinamentos e a gente tem que fazer a nossa parte da melhor forma possível. Não tem jeito, às vezes, da gente mover algo que não está a seu alcance. E com isso, traz paz dentro da gente. Eu vou fazendo e vou pedir a Deus que, quando for possível, que eu esteja preparado. E a gente pensa, às vezes, que vai demorar tanto para encontrar, você encontra a hora que você abre a porta da sua casa, está passando, ou então você está passando de carro, está no farol ali do lado. Né? Só que você tem que estar preparado para isso. Espiritualmente falando, né? Muito. E Divaldo sempre fala, né? Você faça a sua parte, você peça perdão, né? Você fale que você errou e peça perdão. Você fez a sua parte. Se a outra pessoa não lhe perdoar, já é com ela. Mas você fez a sua parte, você foi até ele e pediu perdão. Meu irmão, se eu te feri, se eu te magoei, que você me perdoe, né? No meu eu não existe mais nada de rancor, de raiva contra você, que você me perdoe. Se ele perdoar, amém. Se ele não perdoar, aí já é problema dele com a espiritualidade. A gente fez a nossa parte. Isso, e vamos orar por ele, né? E temos que orar por ele também. E pedir realmente a Deus que oriente a ele, que nos oriente, e que, se for possível, que nós o recebemos como filho, ou como irmão, ou então que ele aceite, num determinado tempo, essa ajuda. Que a gente, se Deus quiser, vamos
ter condições de oferecer. E, às vezes a gente pensa que tem força, mas da hora que você vai no tete a tete ali, né? Se encontra lá no mundo espiritual e fala, vamos projetar. Você não lembra o que aconteceu com aquele espírito que o André Luiz trouxe na história, o Segismundo, né? Que dificuldade que ele teve. Essa obra é a obra Missionários da Luz, que eu estou falando. Se eu não me engano, é a terceira ou quarta obra da coleção. E o espírito Segismundo, ele estava querendo reencarnar e justamente na família de outros dois espíritos, um era o Adelino, o outro era a Raquel. E ele queria ser filho, porque já foi planejado no plano espiritual, eles aceitaram, mas só que a hora que o Adelino e a Raquel, o Adelino reencarnou e se uniu a Raquel aqui nesse planejamento, ele tinha sido assassinado pelo Segismundo na outra vida. E toda vez que o espírito era trazido para aproximar dele, para poder fazer aquela ligação, para que o Adelino recebesse ele como filho, o Adelino sonhava coisas absurdas, sonhava de tudo que aconteceu antes e tinha medo. Então, essa história está na obra Missionários da Luz. Eu não sei se você já leu, mas não li ainda. A todos que estão aqui assistindo esse vídeo que nós estamos aqui no nosso estudo, tiver a possibilidade, leia. É uma obra maravilhosa também, onde vai ver essa história de um espírito que assassinou o outro e depois se encontraram no plano espiritual. Aquele que foi assassinado disse que perdoou, se uniu a um outro espírito, a Raquel, e planejaram. Eles vieram reencarnar. A hora que o Segismundo veio para reencarnar, ele ficou com medo de aceitar, mas tem um final muito maravilhoso nesses ensinamentos. Então, vão até lá e estudem. Voltando aqui para o nosso texto, nós agora vamos para o slide 15. Mais ensinamentos aí para nós. Pensamento e mediunidade, capítulo 13. Toda tarefa parece crescer. Exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento, à elevação de si mesmo. Isso é demasiado claro em todos os planos da natureza. Não há frutos na árvore nascente. A madeira não se desbasta e incapaz de servir com eficiência ao santuário doméstico. A areia movediça não garante a sustentação. Não se faz luz na candeia sem óleo. O carro não transita com êxito onde a picareta ainda não estruturou a estrada conveniente. Como esperardes o pensamento divino, onde o pensamento humano se perde nas mais baixas cogitações da vida? Que mensageiro do céu fará fluir a mensagem celestial em nosso entendimento, qual o espelho de nossa alma, já denegrido pelos mais inferiores dos interesses? Pois é. Então, o mentor não para... Duas perguntas difíceis, né? É verdade, né? Como esperardes o pensamento divino, onde o pensamento humano se perde nas mais baixas cogitações da vida? Então, se nós continuarmos pensando em algo que não seja edificante, não temos a condição de ter a inspiração maior, porque aqui, essa lição que o mentor está trazendo é uma lição que ele está deixando para o grupo, individualmente, mas para aquele grupo de espíritos ali reunidos num trabalho maravilhoso, que é um trabalho de uma reunião mediúnica, né?
Um trabalho imenso que nós estamos aqui estudando e percebendo e vendo o quanto que é lindo. Então, ele vem trazendo, por exemplo, ensinamentos para que todos ali se envolvam na edificação do ser, na edificação do aprendizado, na edificação da vida. Então, ele tem que trazer realmente, através dessas frases edificantes, reflexões que elas geram transformações. Quando ele diz assim, toda tarefa para crescer, porque todo trabalho, conforme ele vai evoluindo, um trabalho, uma reunião mediúnica, né? Aquela equipe já tão ali ligadas uns com os outros, com responsabilidade e com amor, então é um trabalho que está crescendo. Toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento, à elevação de si mesmo. Então, é através de policiar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero de melhor, é que eu vou ajudar o meu irmão que está do lado também, envolvido no mesmo trabalho, na mesma tarefa. Tá? Se o pessoal está na sopa ali, um cortando a batata, o outro cortando a cenourinha, o outro cortando a couve, o chuchu. Adiante, eu nem sei se vai couve na sopa, mas deve ir, né? E, aliás, às vezes vai. Às vezes vai, né? Então, quer dizer, se um não fizer a sua parte direitinho, vai acontecer que pode ser que aquele que tinha que colocar o sal não coloca. E aí, depois, aquela sopa vai ficar indigesta. Então, é importante que todos realmente façam direitinho a sua parte, se ajudem, se orientem. Isso acontece em família. A sopa familiar, vamos dizer assim, né? Onde reúne o pai, a mãe, os filhos e todos aqueles que se agregam, né, na família, porque a família vai inchando, vai crescendo, né? Conforme a combinação, o planejamento que teve lá em cima. E a partir daí, a gente pode enxergar de duas formas, tá? Ou esse inchaço, ele pode ser produtivo, edificante, ou ele pode ser um fardo para todo mundo. Então, é bom que a gente trabalhe essa nossa natureza de uma maneira onde nós sigamos um rumo certo. E o melhor rumo que a gente tem hoje é o Mestre, os ensinamentos que ele trouxe no Evangelho dele. O mentor ainda vem e fala assim, ó, isso é demasiado claro em todos os planos da natureza, ou seja, a natureza já trabalha naturalmente assim. Você vê a relação dos animais, a relação dos vegetais, dos minerais e a relação do hominal envolvido ali nessa cadeia. O quanto é deletério quando esse ciclo ele não é trabalhado com seriedade, com responsabilidade e com amor, principalmente. Tá? Ele ainda fala assim aqui, ó, a madeira não desbastada é incapaz de servir com eficiência ao santuário doméstico. Se você não fizer ali, você vai fazer uma cadeira, um banco. Se não fizer ele com carinho, com capricho, deixar bem, ele não vai. Porque a primeira coisa que nós, através do nosso sentido aqui na matéria, temos é o olhar, né? Você olha e ali você já analisa um monte de coisa. Se você olhou, você fala assim, eu nem vou sentar naquele banco ali, porque eu sei que vai machucar minha perna, né? Agora, se você olha e já vê que ele está lisinho, que está bonito, que está até envernizado ali, bem legal, você já fala assim, ó, que lugar gostoso, eu vou não só sentar, eu vou deitar aqui e ficar aqui um tempo. Então, assim é a vida, trazendo para nós... Mas também tem às vezes tem o inverso também, né? Diga lá. Às vezes as pessoas analisam o livro pela capa, como a pessoa, né? Pode. Pela capa, né? Eu passei um momento da minha vida no qual, financeiramente, foi muito... Agora, com a graça de
Deus nos estamos reequilibrando devagarinho. Então, eu fui procurar a assistência, eu precisava de um advogado, que a Maria tem TDAH, e eu botei ela na escola pública, e tem a professora auxiliar, né? Sim. O Estado dá a professora auxiliar, para auxiliar ela. Que até o Einstein tinha, né? O TDAH. Eles são altamente inteligentes, só que na hora da concentração, eles não focam. Eles ficam no mundinho deles, entendeu? Aí eu fui até essa justiça gratuita, aí a, eles te olham, ele olha teu relógio, ele olha teu celular, e não sei o quê, ele tem que levar extrato de conta corrente, tem que falar o dinheiro que cai e tal. Aí, resumindo, ela falou que eu não passava no requisito, porque eu tinha um celular, eu tinha uma casa, eu tinha um carro, eu tinha bens. Aí eu falei assim, ok. Mas eu falei com muita educação, sabe? Eu falei para ela assim, ok. Só que vocês têm que aprender e a compreender que as pessoas passam por fases na vida. Eu já pude pagar um advogado na vida. Hoje eu não estou podendo. Eu tenho carro, eu tenho uma casa, sim, eu tenho um telefone que é caro, sim, mas eu trabalhei para isso. Eu trabalhei, meu marido trabalhava 14 horas por dia e eu ali junto, atendendo o telefone, anotando o pedido, fazendo divulgação. Então, vocês não têm que ler o livro pela capa. Vocês têm que compreender que eu já tive uma condição e hoje eu não tenho mais. Isso não quer dizer porque eu tenho uma casa e um carro, eu esteja com os bolsos cheios de dinheiro. Porque se eu tivesse dinheiro, jamais eu estaria aqui. Porque eu não sou dessas pessoas, né? Aí ela ficou sem graça pela minha exclamação. Aí falou assim: você pode pedir um recurso. Eu falei assim: não. Se você já falou que eu não me enquadro, eu não me enquadro. Aí peguei meus documentos, levantei e fui embora. Levei um dia quase todo para receber esse não. Aí fomos, né, eu e o Reinaldo, ao advogado que cuida dele da Previdência, conversamos com ele e dividimos aí em 50 vezes. E aí ele conseguiu a professora auxiliar para Maria, né? Mas às vezes nós julgamos os outros pela capa. Pô, mas tem isso, tem aquilo. Não é assim que a vida funciona. Hoje eu tenho outra cabeça, outra visão. Graças a Deus, Senhor, por isso. E é muito importante, viu, Aline, isso que você falou, porque nós temos duas formas de encarar os desafios ou problemas, né, que aparecem na nossa vida. Nós podemos encará-los com revolta ou nós podemos encará-lo com calma. E essa calma, ela não pode ser só para fora, da boca para fora. Ela tem que ser de uma maneira íntegra do ser, né? Eu lembro claramente de um dia, eu que trabalho na área da construção, eu cometi um erro numa construção, né? Esse erro gerou um prejuízo e eu fui tão bem tratado pela pessoa que teve o prejuízo, que era o meu contratante, né?
que eu me senti uma responsabilidade tão grande de tentar ajudar a corrigir aquilo ali. Ou seja, se ele tivesse, de repente, pego aquele Lázaro, isso ainda era bem mais jovem, tá? E se ele tivesse pego aquele Lázaro ainda revoltado, rebelde, que ainda não tinha a maturidade que hoje a gente já conseguiu alcançar, né? Se ele não tivesse a habilidade, ele não teria causado em mim. Se ele tivesse brigado comigo, ele não me causava a vontade de tentar ajudar que ele causou, né? Então, a vida é puro aprendizado no dia a dia. E graças a Deus, nesse processo deu tudo certo, né? Ajudamos a resolver tudo, minimizou-se o máximo possível e seguimos todo mundo em frente, amigos. Que bom. Outro caso, por exemplo, que justamente na minha área houve também, porque a gente vai, eu estou com 60 anos de idade, né? E a gente pode até pegar os pontos mais críticos da nossa vida profissional, por exemplo, e ali identificar aquelas falhas realmente como que a vida conduziu, né? Teve caso, por exemplo, de uma pessoa que também se sentindo, por conta da nossa atividade ali, se certo ou se errado, não cabe aquilo que nós falamos, não cabe julgar, porque ninguém é vítima de nada, né? A gente só está colhendo realmente os frutos da nossa árvore, né? Mas aconteceu de você estar participando no momento onde uma pessoa se sente ofendida. E aí, você sabe assim, analisando, aquela pessoa, para você, ela não é uma pessoa ruim, mas ela se ofendeu por conta de alguma coisa, de um relacionamento, de uma passagem que houve. Aí essa pessoa fica, por exemplo, 6 anos sem querer ver você. Mas você ali tentando ver a oportunidade. Aí passaram-se 6 anos, um dia parei na frente daquela pessoa e falei, você ainda está guardando alguma coisa dentro de você depois de tanto tempo? A pessoa fala assim, eu só quero um abraço, porque eu não aguentava a hora que isso acontecesse, que vai acontecer agora. E a gente se abraçou e seguiu em frente. Ou seja... Ele não tinha coragem, né? Faltava ali a coragem. Não tinha, mas a vida proporcionou, né? Ou então todos nós passamos... Graças a Deus. Todos nós passamos por situações, conflitos, e estamos envolvidos aqui numa matéria, né? Que é o desafio que nós temos para o crescimento do espírito. E a gente vê essas mensagens chegando aqui, e nessa pergunta, por exemplo, onde o mentor fala assim, ó, que mensageiro do céu fará fulgir a mensagem celestial em nosso entendimento, quando o espelho da nossa alma jaz denegrido pelos mais inferiores dos interesses? Então, nós precisamos de tirar esses interesses inferiores de dentro da gente e promover em nós o acolhimento do ser divino que somos e que sabemos que um irmão nosso é. Não existe ninguém aqui na face do nosso planeta, encarnados ou desencarnados, que seja anjo já. Mas todos seremos anjos um dia. O ensinamento está aí para comprovar isso. Então, vamos trabalhar na nossa fé, fazer a nossa parte. Tudo simplifica, né? Quando os mentores chegam para a gente, simplifica, fala assim, faça a sua parte, se não der hoje, faz amanhã, mas faça. Queiram pelo menos fazer. Nunca deixe de fazer sua parte. Nunca deixe de fazer. E pense nisso, né, que vocês estão estudando. Bom, hoje nós estamos agora no 16, Aline. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais hoje, que aí nós temos mais 3 slides, mas vale a pena a gente esmiuçá-los aqui. Tá bom.
Vamos lá. Pensamento e mediunidade, capítulo 13. Em vão buscaria a estrela retratar-se na lama de um charco. Amigos, pensemos no bem e executemo-los. Tudo o que existe dentro da natureza é a ideia exteriorizada. O universo é a projeção da mente divina, e a terra, a qual conhecesses em seu conteúdo político e sócio, é produto da mente humana. Civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento, através das quais envolvemos incessantemente para as esferas mais altas. Atentemos, pois, para a obrigação de autoaperfeiçoamento, sem compreensão e sem bondade, e irmanamo-nos aos filhos desventurados da rebeldia. Sem estudo e sem observação, demoraremos-nos indefinidamente entre os infortúnios expoentes da ignorância. Amor e sabedoria são as asas com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeição, da perfeita comunhão com o Pai Celestial. E é isso que precisamos, Aline, da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Então, vamos aprender com o amor, principalmente com o amor, porque senão nós vamos ficando presos nessa teia onde tudo que existe dentro da natureza é ideia exteriorizada. Nós não podemos deixar com que a gente se perca nos nossos pensamentos, né? Quando vem um ensinamento falando que o universo é a projeção da mente divina, olha só que coisa linda que nós precisamos de entender, que nós temos que conhecer, que é o universo. E nós só vamos conseguir conhecer o universo se nós concebermos o ser espiritual que somos. E é através dessa vida espiritual que nós vamos conhecer o universo. Se eu achar que essa vida aqui encarnada na matéria é a única, nós vamos ficar presos nela, né? E não vamos saber o que é essa beleza aí celestial, certo? Então, importante é isso, que a gente realmente... Eu quero conhecer. Ah, é bom. Eu quero conhecer. Você tem curiosidade para saber mais sobre o universo, Aline? Sobre todos os planetas, galáxias e tudo mais? Tenho. Será que existe vida nos outros planetas? Pois é, que coisa. Eu tenho. Boa. Então. Eu tenho. E olha só, a ciência espírita, né, trazendo para nós essas informações. Hoje, por exemplo, nós não temos mais essa dúvida. Nós temos a certeza que existe, né? Porque Deus jamais faria algo que não tivesse utilidade. Por que ia fazer um universo tão imenso assim, simplesmente para nossa contemplação aqui da Terra? Que coisa! Só para a Terra, né? Só para nós. Divaldo fala num trecho que ele recebeu uma mensagem em 1900 e bolinha, eu não me lembro agora, se foi 79, se foi em 69, que iam reencarnar na Terra espíritos de outros planetas. Isso. Então... E você sabe, Aline... Não há dúvidas. Você sabe que nós conhecemos alguns desses espíritos de outro planeta reencarnado aqui, né?
Sabe que eu, por exemplo, conheço um e agora estou conhecendo melhor um pouquinho outro, que é o Lázaro e a Aline. E nós não somos espíritos aqui da Terra, não, né? Nós somos espíritos criados em outro planeta, porque a Terra é um mundo muito novo, certo? E nós já estamos aqui Certo. nós já estamos aqui na condição de hominal. Isso significa que se fôssemos criados aqui, ainda estaríamos numa condições, talvez, sei lá, de vegetal, que o espírito passa, né? Ah, meu Deus. Passa por Ah, meu essa... Deus. É verdade, Aline. O espírito, no seu desenvolvimento, ele passa pelos reinos mineral, depois no vegetal, depois no animal, até chegar no hominal. E vai, um dia, quem sabe, nós aqui, chegar no angelical, que é isso que é a nossa meta, né? Então, Com a graça de Deus. é muito legal, é muito bom a gente, às vezes, desviar um pouquinho ali do nosso foco aqui, mas numa reflexão do que nós estamos vendo, né? Da importância É que é esse verdade. ser divino. Agora, o que o Divaldo realmente traz, através de maravilhosos ensinamentos, falando desses novos irmãos que estão chegando agora nessa época, para elevar o padrão vibratório do planeta, né? Que já são espíritos mais evolução, as crianças, por exemplo, cristais, né? Que nós somos ainda o índico, né? Que veio aqui e ainda está causando. E os cristais É vêm verdade. para dar uma harmonizada aqui na nossa É, atmosfera do planeta. E isso é é. que vai Como a fazer Malaya, como isso. a outra americana, loirinha, que eu esqueci o nome dela, que é ativista também, né? Faz parte, defende o Greenpeace, né? Isso. Bate boca com todo mundo, E muitos com, outros. com autonomia, com classe, sem descer do salto, como dizia minha avó. Maravilhoso, né? Ver assim, crianças chegando aí e a responsabilidade que nós temos, além de receber essas crianças, né? Elas estão chegando aí, você pertinho de você aí, na sua casa tem umas criancinhas que hoje já estão se tornando moças, né? Que estão ali aprendendo e se adiantando tanto que surpreende a gente. Como que pode uma criança já nessa idade, com esse despertar, né, de consciência, primeiro para com a ciência e depois para com o amor? Então é uma responsabilidade muito grande. E aqui realmente ele vem dizendo assim, né? O amor e sabedoria que são as asas com que faremos nossos voos definitivos. Então vamos em frente. Vamos ao próximo. Estamos chegando no final do texto. Pensamento e mediunidade, capítulo 13. Escalemos o plano superior, instilando pensamentos de sublimação naqueles que nos cercam. A palavra esclarece, o exemplo arrebata, ajustando-nos ao Evangelho Redentor. Cristo é a meta de nossa renovação, regenerando a nossa existência pelos padrões dele. Reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam. Meus amigos, crede, o pensamento puro é operante, é a força que nos arroja do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu. Procuremos a consciência de Jesus, para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Pois é, aí ele arrebata o nosso coração, certo? Falando dessa forma.
com a gente. Olha só o que esse Espírito vem e deixando. É tudo aquilo que nós falamos até agora, é tudo aquilo que nós aprendemos até agora, ele vem e faz um resumo aqui, ó. Escalemos o plano superior, ou seja, vamos até o plano superior, instilando pensamentos de sublimação naqueles que nos cercam. Então, vamos olhar com ânimo, com esperança, com fé, certo? Com otimismo. Vamos deixar o pessimismo para lá, porque ele diz para a gente que a palavra esclarece. O exemplo arrebata. Importante as duas coisas, né? Vamos aprender, mas vamos dar exemplo. Ele pede para a gente se reajustar ao Evangelho, porque o Cristo é a nossa renovação. Tudo que a gente vem, ele vem resumindo aqui. Diz para a gente assim, ó, regenerando a nossa existência pelos padrões dele, de Jesus, reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam. É com Jesus que a gente vai envolver com amor aqueles que estão próximos da gente. E ele pede para a gente e diz para a gente acreditar que o pensamento puro e operante é a força que nos arroja do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu. Então, não podemos deixar dessa prática do amor. Ele ainda pede para a gente procurar a consciência de Jesus para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Eu vou até direto para esse último slide aqui, para a gente fechar realmente agora com chave de ouro. Por favor, Aline. Pensamento e mediunidade, capítulo 13. Saibamos refletir-lhe a glória e o amor, a fim de que a luz celeste se espelhe sobre as almas, como o esplendor solar se estende sobre o mundo. Comecemos nosso esforço de sorgimento espiritual desde hoje e amanhã. Teremos avançado consideravelmente num grande caminho. Meus amigos, meus irmãos, rogando a Jesus que nos ampare a todos, deixo-os com até breve. A voz da médium emudeceu. Sensibilizados, reparamos que no alto se apagará o jorro brilhante. Raul Silva, em prece curta, encerrou a reunião. Enlaçamos, Celestino, as despedidas. Volte sempre, convidou-nos gentil. Sim, continuaremos aprendendo. E lado a lado com o nosso orientador, retiramos felizes com quem sorverá a água viva da paz na taça da alegria. Maravilha, então. O mentor que estava passando todo esse ensinamento, ele finalizou com chave de ouro, realmente, sempre exaltando o amor, né? Para que todos nós possamos seguir o nosso mestre. E aí finalizou a reunião aqui, né? Os trabalhadores, tanto do plano espiritual como do plano encarnado, para que todos se vissem ali emocionados com tudo que aconteceu, e eu mais ainda aqui emocionado por tanto aprendizado e por tanto carinho que a gente encontra quando as almas que são afins do conhecimento, da paz,
do exemplo, de seguir o exemplo maior, né? Se encontra como aconteceu aqui nesse estudo, Aline. Estou feliz demais. Deixo claro para você, feliz demais. Também. Hoje durante o dia. Eu também. Hoje durante o dia, antes de eu estava andando de carro aí pelos meus trabalhos da vida e eu ouvi a nossa gravação que nós fizemos a semana passada. Eu dava risada sozinho no carro por aí, feliz de tudo que eu estava ouvindo, né? E ali eu percebi uma coisa muito clara para mim, Aline, que eu ainda não tinha reparado, que era a companhia espiritual que estava ao meu lado e sentindo o que estava ao seu lado também, né? Então, eu quero aqui agradecer, e hoje, mais claramente ainda na nossa gravação aqui, agradecer a esses espíritos que nos acompanham, que nos ajudam, que Deus abençoe eles por tanta paciência e calma e amor que dedicam a gente, né? Esclarecimento, né? Eu ouvi coisas na nossa gravação que eu não lembrava de ter dito, e com uma consciência, com uma forma tão pura, que eu falei assim, não, realmente não era eu que estava dizendo tudo aquilo. E isso daí foi mais uma prática da mediunidade que nós estamos estudando aqui. Então, agora que a gente está chegando ao final do estudo aqui do capítulo, aí volta o Lázaro aqui. Graças a Deus. Voltamos. Eu já vou ficar com saudade. Mas isso não vai longe, não. Logo, logo será convocado novamente, porque esse estudo não acaba. A obra do André Luiz é vasta, né? E aqui despertou algo a mais dentro da gente, né? Uma vontade de se encontrar sempre, de estudar sempre. Com certeza. Tá bom? Esse mentor tocou em vários aspectos, né? Da doutrina. Muito importante. Para mim, eu acho que para nós e para aqueles que estão ouvindo aqui. Para você ter uma ideia, eu vou até falar no nome de uma pessoa que já gravou aqui comigo também, que está no nosso grupo de estudo, que ela faz parte da família, que é prima nossa, né? E ela mandou uma mensagem dizendo para mim assim: Lázaro, eu estou acompanhando o estudo realmente, eu vou de capítulo a capítulo, vou acompanhando com calma, e eu queria dizer para você uma coisa: eu tenho me emocionado e tenho até dado uma vontade de chorar quando eu estou estudando, quando eu estou ouvindo, né, esse estudo. E isso faz com que a gente sinta que o trabalho está sendo feito realmente. Está chegando onde edificado, né? Está chegando onde tem que chegar, né? Que é nos corações, que é na consciência, que é no aprendizado. Então, que assim seja. Vou pedir a você que faça a vibração final para a gente encerrar a nosso estudo de hoje. Ok. Então, pedimos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e amigo, a Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, pelos nossos espíritos guardiões, os nossos guias, os nossos anjos protetores que estão ali sempre nos auxiliando. Agradecemos, Senhor, por esta noite maravilhosa, estarmos aqui reunidos para estudar e enaltecer os seus ensinamentos. Só temos que te pedir gratidão, Senhor, por esta oportunidade divina que estamos aqui encarnados nesse plano terrestre para aprender e edificar
os seus ensinamentos e agradecendo especialmente pela noite de hoje e a todos os nossos irmãos trabalhadores que se dedicam a essa doutrina de luz e de amor, de esperança e de caridade. Que Jesus nos ampare sempre com seu amor, com a sua paz, e que Maria Santíssima nos envolva com seu manto de luz e de amor, para que sempre possamos caminhar no caminho do bem, do amor, da paz e da caridade. Que assim seja. Graças a Deus. E um pedido especial hoje pela saúde de todos aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais e que estão passando por esse momento de transição. E especial, É verdade. em especial, estou levando meu pensamento até onde meu pai está, no Hospital dos Servidores Públicos, lá em São Paulo, e ele possa seguir com esse amparo e que os desígnios do Pai sejam seguidos. Que assim seja.